Olá, muito boa noite, 22 horas, estamos começando mais uma semana, Espaço Aberto, mas agora nós vamos falar da sua empresa, do seu negócio. Como você anda gerenciando a sua empresa, como que você planeja o futuro da sua empresa? Como que você está gerindo essa gestão comercial? Para falar a esse respeito, Túlio Amaral, da Formatar, prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu. Eu comecei, Túlio, falando o seguinte, antes no primeiro bloco aqui, essa semana, né? Essa semana a turma já entrou assim, Semana Santa, e aí tem aquele patrão falando, não, eu vou deixar a turma trabalhando até quinta, eu mesmo é só segunda e terça, eu vou para a roça, já ensinei os meninos o que faz, quer dizer... Na piscininha, tomando Danone. Para chegar a esse ponto, tem que estar muito bem estruturado, não tem? Espero que, assim, realmente esteja muito bem estruturado. Não é normal fazer isso. E realmente traz muito problema fazer isso. Não é o que a gente espera, né? E quando faz isso, deixa normalmente um problemão lá dentro de casa, que é dentro da empresa. Hoje, de uma maneira geral, os empresários tão conscientes dessa evolução da gestão comercial, assim, eles não é que não entenderam, que antigamente não entendiam, mas antes, alguns anos atrás, a coisa era meio assim, numa época de concorrência sem tanto barulho, a coisa era mais fácil de se administrar, a questão tributária, trabalhista. Hoje não, hoje é tudo... Hoje é mais perto. E, de fato, a gente percebe que há esse engajamento maior por parte dos empresários. E, assim, talvez este seja o maior e melhor legado desse momento de crise que a gente tem vivido. Porque, de fato, hoje em dia, os empresários se atentam para custar muito menos do que custavam há 3, 4 anos atrás. E isso realmente é um legado que uma crise provoca e gera, que é muito melhor para a gestão. E agora os empresários começam de fato, os bons empresários perceberam quão importante é manter sua gestão em dia, manter os custos mais enxutos possíveis. Isso a gente percebe. O que é uma gestão em dia? Esse acompanhamento mais próximo da coisa? Exatamente. É realmente não ir lá pro feriadão, emendar o feriadão na segunda-feira, é manter as informações, os dados, é fazer o básico, Evandro. Não precisa de ficar inventando 9 horas para fazer a gestão comercial, a gestão de uma maneira geral. Então, o que a gente identifica é realmente o empresário que faz a gestão certa, ele tem mais tranquilidade para tocar o negócio. E essa gestão é justamente eu estar mais perto dos números do negócio, é estar ali no dia a dia, ver o que são os principais problemas e atuar em cima da hora. O que chega para vocês lá de consultoria, assim, que vocês veem que é mais, não vou dizer gritante não, mas que é mais comum de erro, que quando a pessoa chega lá para uma consultoria, é feito esse trabalho, vocês vão identificar se está mais gritante, mais visível ali. Cada caso é um caso, realmente é difícil de falar, porque todo o processo de consultoria ele inicia por um diagnóstico, que é justamente o mapeamento de todas as áreas, de todos os potenciais problemas ou problemas já reais que existem numa empresa. Então a gente levanta o diagnóstico e cada empresa, Evandro, é realmente muito específico, depende muito da cultura, do gestor. Hoje em dia, apesar da crise que a gente acaba de viver, não é só os problemas financeiros que atacam no negócio, que a gente pensa que é muito comum, meus amigos, minha rede de contatos pergunta muito para mim se os problemas que levam a empresa a chegar numa consultoria são problemas só financeiros, de caráter financeiro. E a maioria das vezes não. Os nossos clientes, inclusive, a maioria dos clientes não chegam com problemas financeiros, chegam para tentar organizar. É o empresário que tenta ficar mais tranquilo, tenta descansar mais um pouco da rotina da empresa, mas não consegue delegar, não consegue fazer uma sucessão programada, não consegue ter tempo para pensar no negócio, ele fica o dia inteiro resolvendo problema, ficando só resolvendo pendências, criando pendências e não consegue executar aquilo que foi planejado, se algum dia foi planejado. Dono de empresa é sinônimo de gestor? Não exatamente isso, não mesmo. Infelizmente, não. O gestor é um cara que ele cuida dos números, ele sabe realmente de negócio
e o dono do negócio normalmente pode ser um tomador de conta, né? A gente sofre muito com isso. Eu vou dar um exemplo aqui, que me veio na cabeça aqui. Vender carro usado. Desafio. Tem gente que tem que ter o dom de vender carro. Eu vendo carro, mas meu cara te apresenta um carro lá e... Não é porque ele vende o carro que ele vai entender do negócio da empresa que ele tem, que tem 50 carros. Seria mais ou menos isso? O fato de você saber vender não quer dizer que você é um bom empresário ou um bom gestor. Muito menos isso. Eu até, todas as vezes que eu entro numa empresa para atuar como gestor comercial, como consultor comercial, eu gosto de ressaltar essa diferença, que um vendedor nem sempre é um bom gestor. E aí a diferença dessa gestão é a qualidade do tempo que o gestor ocupa. Né? Muitos teóricos falam que, inclusive eu tenho lido um livro agora recente, que é do Peter Drucker, e ele fala sobre o gerente em ação, o gerente eficaz em ação. E aí ele vem falar que, a maioria das vezes, os empresários, os gestores, de uma maneira geral, eles não gastam o tempo que deveriam gastar fazendo o que deveria fazer. Eles fazem o que pedem para ele fazer ou o que ele gostaria de fazer. E deixam de lado aquilo que deveria ser feito, que é, de fato, a gestão do negócio. Que é ficar atento para a crise, para não deixar as dores da crise ou as dores de um mercado piorado sofrer no seu negócio. Eu estou falando isso porque eu conheço empresas em que o cara é bom vendedor de carro e ele cisma de mexer só com a gestão da empresa e aí ele para de vender. E acontece isso demais, principalmente a gente tem mania também, a gente encontra isso muito nas empresas, que é o dono do negócio vê lá na equipe de 10, 15 vendedores, vê se um vendedor se destacando e esse dono da empresa querendo ir para o sítio na quinta-feira à tarde, já ficar mais descansado, delega a gerência, né, a empresa, a gestão do negócio dele para o melhor vendedor. E muitas vezes acaba matando aquele vendedor que era bom, e aí ele não tendo a qualidade e o pensamento analítico de um gestor, pensamento empreendedor, ele não consegue, de fato, assumir aquilo como a gestão. E aí isso é muito problema, porque um bom vendedor não necessariamente é um bom gestor. Muito bem, nós estamos conversando com o Túlio Amaral, que é consultor nesta área de gestão comercial. Túlio, um outro assunto que é muito comum numa cidade do tamanho de Divinópolis, por exemplo, de empresas pequenas e até médias. Quando a empresa ganha um outro porte, ela passa a ter uma composição diferente. Mas empresas menores, a gente tem a questão familiar. Do pai para o filho, do pai para os filhos. E aí também, muitas vezes, tem casos até que o filho não gosta do negócio do pai. Normal. Ninguém não é minha praia. E aí acaba tocando a coisa, tocando no sentido mesmo de vou levar, tocar para frente, até onde dá, né? Às vezes, você já se deparou com situação que seria melhor o pai falar assim, olha, meu filho, segue sua vida que eu vou pegar um funcionário, um terceiro e colocar para ser o gerente? Inclusive, nós da Formatar temos uma área de atuação que é justamente específica para isso, que é o programa de sucessão familiar. E isso é muito mais comum realmente que imagina. A maioria das empresas hoje no Brasil não sobrevivem, não só na realidade de Divinópolis, mas no Brasil como um todo, não sobrevivem à transição da segunda geração, o pai, dono, fundador do negócio. Quando vai passar para a segunda geração dos filhos, a maioria das empresas hoje em dia quebram. E aí, esse processo de sucessão, não só familiar, mas é um processo extremamente complicado. E a maioria das vezes, nós mesmos como pais, não vendemos aquele trabalho como sendo bom. A maioria das vezes, a gente ouve o pai chegando, quando a gente criança, menino, vê muito pai chegando em casa morto, querendo, nossa, que desespero, né? Que dia ruim no trabalho. Você está ali passando a imagem para o seu filho como uma empresa péssima, que aquele lugar é ruim. Aí depois o menino faz 18 anos, você quer que ele vá lá para aquele inferno que você fica o dia inteiro. Então é complicado. Realmente o filho já chega com uma série de preceitos. Ele não foi educado a gostar daquela empresa. Então é realmente uma coisa complicada, é um processo de transição que deve ser melhor analisado. Como que o pai, o dono da empresa, que planeja fazer essa transição, o que ele deve fazer? Primeiro ponto, mostrar os pontos positivos.
a maioria dos casos de sucessão que chegam para a gente fazer, os filhos mesmo nunca viram os números do negócio. Não sabem nem de fato qual que é o lucro daquela empresa, o quanto de fato o pai ganhou no decorrer da história, qual que é o patrimônio. Porque até gasta. Gasta sem saber. Sem saber, a verdade né? é essa. E aí, então o primeiro momento é dar as informações corretas e ser o mais transparente possível para os seus filhos, para que eles realmente entendam qual que é, que é o negócio em si, fazer com ele a preparação para ele conhecer todos os processos da empresa, para ele conhecer cada setor. Eu acho que é muito importante isso também, não chegar como um filho que normalmente nunca trabalhou, já chega com um cargo de gerente, de gestor, sendo que ele nem conhece os processos todos da empresa. Então é muito importante que esses passos sejam seguidos. E, obviamente, ainda mais se tratando de uma sucessão para filhos, é importante que tenha um acompanhamento, talvez até psicológico, alguém que faça realmente bota a família ali para conversar entre uma si. Consultoria. É importante. Eu acho que realmente ajuda. Eu vou contratar aqui a consultoria lá de vocês para acompanhar esse período. Seria isso? Exatamente. E aí, se realmente há um engajamento, há o interesse do filho em manter, né, como sucessor daquele negócio, e aí sim preparar o filho para aquilo que realmente ele tem que fazer, e aí já preparar num campo mais profissional, não só para tocar um negócio, só para abrir a loja, abrir a empresa e fechar no final do dia. Tudo, perfil do gerente. Diga. Eu acho que cada negócio é um negócio, mas tem um perfil que, para todos os negócios, se desenha como ideal, com, claro, suas possíveis variantes de modalidade para modalidade, de comércio para comércio. Tem assim, um padrão que se busca de gestor, de alguém que está gerindo uma empresa? A palavra é um pouco vaga, mas talvez a melhor definição seria o perfil empreendedor. Um bom gestor é aquela pessoa que é empreendedora, né? A pessoa que não consegue ver as coisas paradas ou não funcionando e não consegue ver aquilo, né? Realmente ela quer ajudar, quer melhorar constantemente. Esse é o perfil empreendedor que a gente vê. Talvez essa é a pessoa. O bom gestor, ele tem que ser ambicioso, ele não pode ficar satisfeito, se contentar com pouca coisa. Ele tem que realmente buscar informações tanto do negócio, quanto do mercado, quanto das possibilidades que ainda estão por vir. É uma pessoa que não pode se acomodar com informação, com conhecimento. É muito importante para um bom gestor ter essas qualidades. Eu acho que realmente é difícil essa pergunta, porque não tem um padrão. Um padrão exato, mas né? Esse perfil empreendedor, esse perfil de ter iniciativa para não ver as coisas em mau funcionamento, eu acho que é o ideal. Tá ali, o cara é gerente de uma loja. Ele tá vendo que alguma coisa, um atendimento não está legal. Sim. Né? Ele tem que ser imediato naquela correção, ele pode usar aquilo lá para perceber a loja toda. Depende muito, né? Mas se já houve um treinamento, uma conversa sobre como deveria ser aquele atendimento que ele está vendo como um erro, se já houve uma conversa antes, eu acho que é prudente, sim, interferir o mais rápido possível, até para não perder aquela negociação que está em aberto. Mas se não houve nenhuma preparação, nenhum treinamento, nenhuma capacitação daquele vendedor ou daquele atendente para fazer o atendimento, acho que o importante é deixar aquele atendente passar e quando possível, fazer o treinamento devido. E realmente isso é importante. E aí, nós vivemos uma época que viver hoje em dia está muito chato. Assim, você não pode falar nada, você fala qualquer coisa, a pessoa se sente ofendida, e uma palavra mal colocada, assim, às vezes, se transforma, quer dizer, às vezes, eu não estou defendendo aqui, não, mas assim, às vezes a pessoa não quer falar aquilo, mas acaba processada por assédio moral. Sim. Né? Então, principalmente a figura do gestor, que já é visado. Tem gente que fala, meu chefe, quer dizer, às vezes o cara tem uma boa intenção, ele não sabe passar a boa intenção. Onde eu quero chegar? Relacionamento do gestor com sua equipe. Tem uma regra máxima para gestor, para dar feedbacks, que você jamais dá um feedback negativo na frente de outras pessoas e todo feedback positivo é bem-vindo na frente de outras pessoas. Essa é a regra máxima. Eu acho que esse é o primeiro cuidado que uma pessoa, como gestor, deve ter para não correr esse tipo de risco.
O outro cuidado é, obviamente, manter a classe e a educação, que isso é básico. Cabe em qualquer lugar, né? Cabe em qualquer lugar. E sempre ser defensor daquilo que a empresa defende também, né? Se a empresa tem na carta de princípios e valores dela, então você pode, em hipótese alguma, extrapolar aqueles princípios e valores que são defendidos pela empresa. Então, se de fato é uma empresa que preza pela educação, pela simpatia, em hipótese alguma, por mais nervoso que o gestor está, ou qualquer funcionário, na verdade, isso não é só responsabilidade do gestor, mas qualquer funcionário, em hipótese alguma, mesmo no auge do impulso, do nervosismo, do mal, né, do inconformismo naquela hora ali, por mais que ele esteja insatisfeito, ele tem que manter a classe, manter a calma, porque isso é o primeiro passo. Eu preciso ter inteligência controlada, inteligência emocional controlada, não pode ter. Inteligência emocional é muito falado, é tema de livros. Sim. E realmente é algo que procede, né? Procede. A inteligência emocional, eu gosto de brincar que é a educação a educação dos sentimentos. E isso é passível de ser desenvolvido. Se eu não tenho hoje bem desenvolvido, eu posso desenvolver isso. Então, cabe a qualquer um que quer realmente desenvolver essa inteligência emocional, se exercitar, se buscar qualquer atividade. O que pode me ajudar a desenvolver? Contar até 10 é aquela velha história, conte até 10. Nunca é ruim, né? Canje e paciência nunca... exatamente. Faz mal a ninguém, né? Faz não. Mas eu acho também buscar exercício, buscar alguma atividade física que permita ele extravasar as emoções. Você tem literatura que ajuda muito, né? O próprio livro que chama Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, é uma referência que ajuda muito a gente a entender esse processo todo, como que é isso. Acho que para mim, a melhor sugestão para isso. Como é que está o mercado hoje, principalmente lá tendo vocês como referência da Formatar? Tem mais procura? As pessoas estão notando que muitas vezes caminhar sozinho é difícil, você precisa desse apoio? Rapaz, estava lendo agora aqui no WhatsApp, agora no final do dia, a Elisângela, nossa gestora de marketing lá, estava mandando os relatórios de busca, de procura, de captação dos novos clientes da Formatar, e de fato eu tenho surpreendido com a quantidade de procura. A gente realmente há um interesse maior, pelo menos eu não sou tão velho é a primeira crise que eu vivi no mercado, mas eu me encantei com os números. Realmente tem muitas pessoas que estão se atentando com essa necessidade de ter alguém para caminhar junto com ela. Tem gente que acha que esse negócio de consultoria é para empresa grande. Isso é para empresa de 500, 300 funcionários. Preconceito bobo, não tem nada disso. Obviamente que é necessário ter um mínimo de infraestrutura até para aguentar as rotinas que vão ser implementadas, mas questão de faturamento ou de quantidade de funcionário, nada impede uma empresa de buscar ajuda para realmente administrar o seu negócio melhor, de uma maneira melhor. Olha aqui, tá chegando o pessoal abandonando. Deixa eu ver aqui, agora que eu estou vendo aqui, ó. Oi, eu sou o Ti Brada. O pessoal está mandando mensagem aqui, falando que convidamos para ser gestor, quer saber mais sobre como ser gestor. Boa noite. O Geraldo Tomé está mandando um abraço, falando que o tema realmente... Um abraço para ele também. Tá aqui. Marcos está falando que... não entendi. Boa noite, obrigado, Marcos, pelas palavras. Pelo que eu estou entendendo, é justo mais ou menos essa linha aqui. Qual o número de pessoas ideal para se contratar esse tipo de consultoria? Não temos. É que você acabou de falar, nós né? temos empresa, você tem que ter uma cliente estrutura, nosso, né? Tem que ter, mas nós temos cliente na Formatar que chega a ter, na verdade, são só os 2 sócios. Até, inclusive, essa semana eu tenho reunião com eles. São apenas 2 sócios, não tem nenhum funcionário, mas já conta com o apoio da consultoria. Então, não existe limitação por número de funcionários para um processo de consultoria, de forma alguma. Algum segmento é mais indicado? Ou a consultoria, ela abrange todo o segmento? No caso de vocês trabalham focados com algum segmento de fábrica de foguete? Até hoje eu nunca entendi. De mineração a prestação de serviço, restaurante, varejo, confecção, todos os ramos. Porque o objetivo acaba sendo o mesmo, né? O negócio em si, né, a arte de administrar uma empresa, ela não deve ser tão diferente, independente do tipo de segmento.
Obviamente que a lida diária é totalmente diferente, a rotina, mas a arte de administrar ela tem que ser com uma base só. Aqui tem gente perguntando como entrar em contato com vocês. Olha, pelo site, né, o primeiro, a gente indica que tem mais informações no www.formatar.com.br e também através do telefone, que qualquer um de nós lá vai poder atender, que é no 3213-0005. Muito bem. E digitou lá no Formatar. Google Formatar. Espero que a gente tenha feito um bom trabalho, que aparece lá na primeira página. Tem Formatar Consultoria Garante. Nosso galã do intervalo, né? O Marcos Fábio, né? Ele está aí, né? No intervalo aqui. Muito bem. Inclusive, estamos programando aí ter outros vídeos aí com toda a equipe para tá falando aqui. A gente está sempre à disposição. Arthur, quero agradecer a sua presença, deixar aí espaço aberto para alguma consideração que você tenha a fazer e gostaria de agradecer, principalmente de chamar a atenção do empresariado que ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce sabendo. E também não adianta a gente querer fazer milagres, né? Muita gente acha que gestor comercial, por exemplo, o gerente de vendas, o cara que vai lidar lá com as vendas no varejo, acha que precisa de fazer milagre, e não é bem assim. O milagre que um gestor tem que fazer é justamente fazer o básico. Eu preciso de cuidar dos números do negócio, entender como que estão as vendas. Eu preciso de me ater a isso, através dessas análises constantemente, que a gente realmente propõe a melhoria do negócio. O gestor tem que se atentar a isso constantemente. Chega de milagres, sem resposta mágica. Pode chegar uma situação que a indicação é de que não dá mesmo. Você fala assim, olha, eu preciso de uma consultoria, tá? Aí você vai analisar e ver que o negócio... Claro que tem, né? E aí você Marcos Fábio brinca lá na Formatar que se algum doido quiser abrir uma loja para vender palito de fósforo usado, alguém que talvez vai querer comprar algum dia na vida. Não sei se a venda vai ser suficiente para sustentar o negócio. Então, obviamente que tem muitos aventureiros no mercado que abrem negócios que não são viáveis. E, obviamente, que a gente sempre, quando possível, fala para eles, né? Não queime dinheiro, né? Não queime dinheiro, obviamente. E isso realmente é possível de acontecer e a gente tem que falar e ele tem que continuar sempre estudando o mercado para entender melhor. Muito bem. Qualquer outra dúvida, só ligar. Até peço para as perguntas que tenham chegado para mandar para a gente, ela formatar, a gente tenta responder tudo o mais rápido possível. Muito bem, a gente vai fazer isso aqui. Tem uns amigos seus em gracinha aqui também, viu? É bom também, olha né? Aqui, você conhece esse aqui? É meu irmão, o Thiago. Olha aqui. Acabou de ser pai, sexta-feira. É mesmo? Um beijo pro Zé Gracinha aqui. Olha aqui, falou assim. Olha, fala pro tu. Tá vendo? É de família, a lindeza. A lindeza de família. Você fala, a hora que eu chegar em casa, você fala pra ele. Da família agora. Acabou de nascer. Então... Muito bem. Então tá bom. Muito bem. Obrigado, doutor. Dá um abraço a todo mundo lá da Formatar. Para você, uma ótima noite e até amanhã.